Muito boa noite, senhores. Eu vim trazer para vocês uma matéria hoje que com certeza demonstra todo o ódio que a sociedade tem contra o homem, todo o ginocentrismo sobre o qual nós estamos vivendo, e é um absurdo por si só. Quero que vocês vejam aqui. Contra assédio, empresa aérea permite que mulheres saibam o gênero do viajante ao lado. Toda a ideia é que a mulher agora saiba se vai sentar ao lado dela um homem ou uma mulher, e ela tenha o poder de veto e decisão se ela quer ou não que o homem se sente com ela. Isso é tão absurdo em tantas formas que talvez seja até difícil a gente acreditar. Talvez você pense, mas é uma empresa longe, é só uma questão de transporte aéreo. Não. Toda essa ideia ela já está sendo espalhada em todos os meios de transporte. Por exemplo, o Buzzer já te dá essa opção. A mulher tem a opção de fazer, durante a viagem, uma comunicação de que o homem, especificamente contra homens, que um homem está fazendo qualquer tipo de assédio a ela, e isso faz com que o motorista do ônibus seja obrigado a parar a viagem e expulsar o homem no meio do caminho. Entenda que não é necessário prova alguma, não é necessário comprovação alguma, basta que a mulher diga que se sente assediada moralmente, filosoficamente. Qualquer invenção que ela diga já é uma comprovação no ato para expulsar o homem. Tudo isso representa muito bem o ódio que a mulher sente contra o homem hoje, e isso representa uma questão da psicologia feminina que nós já discutimos antes. Foi feito o seguinte experimento. Pegaram grupos de meninas e meninos, juntaram esses grupos e faziam eles brincarem. O que se percebeu é que as meninas se juntavam para expulsar os meninos das brincadeiras em que elas estavam inseridas. As mulheres expulsam os meninos pois consideram eles naturalmente mais agressivos e menos cooperativos. E esse pensamento que se gera na infância da mulher, ele vai se transmitindo para a vida adulta. Então, quando você dá poder demasiado para a mulher, e as mulheres, de modo geral, não sabem lidar com a autoridade, com o poder, elas continuam se juntando para impedir que o homem tenha acesso a determinados lugares, impedir a ascensão desses homens e expulsá-los caso eles já estejam lá anteriormente. Isso acontece muito em questões de trabalho. A mulher, quando é gerente, ela faz de tudo para impedir a ascensão de outros homens. Além de não contratar homens, elas impedem que esses homens prosperem e elas fazem de tudo para relocar as equipes e modificar os membros para expulsar os homens dos locais que eles já estão. Todo esse preconceito contra os homens é dito em prol do que seria uma sociedade igualitária. Mas não é isso. As feministas e as mulheres hoje não estão buscando de forma alguma igualdade. O que elas estão buscando é cada vez mais expulsar o homem da vida pública e tornar um cidadão de segunda classe. O homem agora está perdendo o direito de viajar em determinados locais só porque basta a decisão da mulher arbitrária de falar que não quer que ele esteja ali com ela. Até que o quanto falta para que isso se torne o impedimento até do homem acessar locais públicos. E é isso que nós não estamos percebendo. Tudo é feito hoje para criminalizar o homem e sempre, ainda que ele não tenha feito nada, ele já começa a sofrer sanções e consequências como se já tivesse feito. Isso é um absurdo. Além dos motivos claros de por que isso é errado, a gente tem que entender que sempre que você dá direitos às mulheres, existe um viés psicológico feminino, que eu já falei para os meus alunos na comunidade, que quanto mais direitos você dá para uma mulher, mais elas se sentem oprimidas e mais direitos elas pedem. As coisas simplesmente nunca vão acabar. Toda essa ideia de igualdade que pauta todos os pensamentos e decisões da nossa sociedade, elas nunca vão acabar. Tudo vai ser feito sempre para dar cada vez mais poder e preferências às mulheres, e quanto mais poder e preferência for dado, mais elas vão se sentir prejudicadas, mais vão requerer e mais vai ser dado. Nunca vamos chegar socialmente no momento em que as mulheres possam olhar para si mesmas e falar, não, agora temos a plena igualdade. Porque é uma questão da psicologia feminina. Isso simplesmente nunca vai acabar. Elas sempre vão querer mais ao custo de prejudicar os homens. A felicidade feminina, e a gente precisa ser muito sincero,
sobre isso, consiste muitas vezes em sentir que os homens estão sendo prejudicados. As mulheres têm uma sensação natural de ver o homem como seu grande inimigo. Por exemplo, eu coloquei esses dias para os meus alunos da minha comunidade, demonstrando que cuidados paternalistas que o homem tem pela mulher que ele ama causa mudanças psicológicas na mulher que faz com que ela se sinta desconfortável e faz com que ela acredite que esse homem, no fundo, está planejando ter alguma atitude ruim com ela. Até a bondade do homem, quando é posta sobre a mulher por meio de atitudes, ações, pensamentos, palavras, uma vida dedicada a ela, causa nela um desconforto e gera nela cada vez mais desconfiança por esse homem. Então não existe como nós vencermos essa situação dando para as mulheres aquilo que elas estão pedindo. Se estamos acompanhando ao vivo esse tipo de absurdo que simplesmente não vai ter fim. Eles vão continuar cada vez mais. As mulheres vai chegar o momento que vão expulsar os homens da vida social de tal forma que vão nos destruir. E isso tem sido apoiado pelos outros homens também. Isso que é extremamente assustador. Essa cultura de inocência que nós vivemos hoje tem sido cada vez mais implantada na mente dos homens desde a infância. Por mais que são mães solteiras e irresponsáveis pelo motivo que for, estão criando homens doutrinados a terem raiva de si mesmo e da própria masculinidade em si. Nós não podemos ver com bons olhos e não nos manifestarmos frente a esses absurdos que estão acontecendo diariamente. Isso aqui já está acontecendo em vários locais, em vários meios de transporte, e não vai parar. Nós temos cada vez mais locais que os homens vão ser proibidos de frequentar. E nós não podemos ter esse inverso, nós não podemos ter ambientes plenamente masculinos. Porque as mulheres fizeram de tudo para acabar com qualquer ambiente que fosse plenamente masculino. Isso acontece, nós já conversamos anteriormente. As mulheres fazem de tudo para que não exista um ambiente só de homens, por uma questão muito simples. Os ambientes que até então eram apenas de homens, eles concentravam homens de alto status e de alto valor de relacionamento. Então o que as mulheres queriam? Elas queriam estar na frente de todas as outras mulheres para poder escolher os melhores homens no ambiente natural deles. Então, quando você tinha um clube de cavaleiros, né, um ambiente só de homem, ela queria fazer de tudo para entrar nesse local, para poder ter contato com eles e escolher o melhor homem para se relacionar. Tudo isso, essas atitudes femininas de acabar com os clubes masculinos, é feito apenas visando o próprio benefício delas. E não por igualdade. É porque ela quer escolher o melhor homem para se relacionar com ele. Não porque ela está querendo igualdade ou um ambiente que ele aceite ela melhor. Não, é apenas para poder ver logo o cara para ter relações enquanto os outros não vão poder ter acesso. Então nós precisamos ficar de olho nisso. Nós precisamos começar a enfrentar essas situações. A gente tem que parar de ter medo de falar publicamente o que nós pensamos. A gente precisa, na nossa sociedade, de homens que tenham a coragem de falar para as mulheres. Não. Volte para o seu lugar. Não. Porque se isso não acontecer, seremos destruídos. Eu sou o Felipe Chaves, essa aqui é a página Fúria e Tradição no YouTube. Até a próxima.